Este é o Certifórum 2022. Eu quero agradecer a sua participação conosco neste último dia. Realizamos essa transmissão ao vivo, direto de Brasília. E antes de convidar os participantes do próximo painel, informo que as perguntas feitas através do chat da plataforma serão registradas pela Assessoria de Comunicação do ITI e posteriormente respondidas por meio de texto no site do Instituto. Para compor o painel sobre o case RegDoc, convido o coordenador de crédito imobiliário e repasse da MPD, João Pereira, o assessor especial do ITI, Wilson Irata. Para moderar o painel, passo a palavra ao senhor Wilson Irata. Obrigado, Juliana. Boa tarde a todos. Obrigado à participação de quem nos acompanha pelos canais virtuais. E eu quero já cumprimentar o João Pereira. Seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Pelo que eu entendi, o painel agora é sobre um caso de uso denominado RegDoc, certo? E pelo que eu entendi, você teve uma experiência num processo físico, num processo burocrático, foi um pouco traumático, e parece que isso despertou a criação do RegDoc, né? Então, conta pra gente, João Pereira, como é que foi essa experiência e como é que é esse caso de uso. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo ao convite. É muito bacana estar aqui hoje, podendo contar um pouco desse case, de como a gente utilizou dessa solução, que é a RegDoc, para fazer o registro eletrônico dos nossos contratos junto à MPD. Só para poder contar como que aconteceu essa minha experiência, foi em 2020, quando eu tinha uma entrega de empreendimento, e naquele ano a gente estava tendo uma alta demanda do consumidor com restrição em circulação em locais públicos, né? A gente estava com uma restrição de horários, e no mesmo tempo a gente também estava tendo uma adesão do consumidor com a tecnologia, né? As pessoas estavam fazendo mais uso do mobile, estavam fazendo mais a utilização do QR Code, e ali eu vi uma grande oportunidade da gente tentar acelerar um desejo que a gente já tinha, que era digitalizar esse processo do registro. E naquele ano eu comecei a conversar com os grandes bancos, como o Bradesco e o Itaú, para que eles me ajudassem a fazer isso, né? Trazer essa solução para os meus clientes, trazer essa personalização no processo. E eu também queria muito trazer a segurança que o ano precisava, né? Porque as pessoas não estavam mais saindo do local por conta de todas as restrições, enfim. E aí, enquanto eu estava ali fazendo esse bate-papo com o banco, eu lembro de ter pego uma nota da Arisp, que me ensinava exatamente como fazer o processo de envio de um processo assinado digitalmente, de um contrato assinado digitalmente para os registradores. E eu tinha ali toda a ferramenta que eles precisavam. Eu tinha uma plataforma que me permitia assinar digitalmente, eu tinha os meus procuradores certificados com o ICP Brasil, e eu tinha um cliente também com a certificação. E aí eu juntei o meu time e falei, vamos fazer um processo real, vamos entender quais são as dores, né, desse processo, até porque a gente em algum momento iria virar a chave, saindo do físico e indo para o processo digital. E a minha experiência não foi muito positiva com aquele processo, tá? Mas talvez por um pouco de falta de maturidade da minha parte em relação a todo esse universo da certificação, do ITI, de como acontecia toda a validação. Eu não entendia ainda muito bem como aquele processo ia passar por toda aquela cadeia de pessoas e que todas entenderiam que ela tinha toda a segurança necessária para que, quando chegasse nos registradores, o contrato fosse registrado e averbadas as informações da matrícula. E ali, né, eu entendi, porque eu tive diversas prenotações no cartório referente a esse processo que era digital e não documental. E aí foi aí que eu entendi como era tudo orquestrado, como as assinaturas eram orquestradas, como aquele arquivo era enviado para o cartório, e quando o cartório recebia aquele documento, ele tinha que passar no validador do ITI e confirmar que ele permanecia nato digital, sem nenhuma alteração, né? E aí eu descobri
que aquela plataforma que eu tinha, ela não me atendia. Porque quando o documento era assinado, né, uma das assinaturas se perdia. E aí o arquivo ia para os registradores pegavam aquele arquivo para fazer a varredura e a validação no ITI, e o documento não era mais nato digital. E então eu consegui, de fato, começar a entender esse universo e conseguir traduzir porque eu estou vivenciando hoje com essa experiência do registro eletrônico, tá? Então ele não foi positivo, mas me trouxe uma grande bagagem para o que eu estou vivendo. E aí, naquele ano, eu estava com o meu time conversando, entendendo qual estratégia a gente ia tentar adotar para trazer uma boa experiência para o cliente. E foi quando a Priscila, uma grande parceira do Banco Bradesco, me apresentou essa solução, que foi a RegDog, para que a gente pudesse fazer entrega, fazer o piloto daquela entrega de empreendimento que eu tinha de forma digital. Eu ia poder entregar para o meu cliente a experiência que eu queria, né, de forma realmente eletrônica. E aí, na primeira reunião que eu tive com a RegDog, eles me apresentaram o business deles, né, de como eles tinham desenvolvido essa solução, qual que era a proporção da Valid também, eu vi que dava muito match. Primeiro porque eles tinham pensado na experiência do cliente, né, de toda a jornada que o cliente teria, não apenas no vendedor, no credor, nas partes que estão dentro desse processo. E como eles tinham pensado na experiência do cliente, para a MPD a experiência do cliente é muito importante, a gente realmente se preocupa que ela seja clara, limpa, né, e sem muitos atritos aí nesse percurso, eu vi que dava muito certo. E aí, o que a gente fez? A gente pegou o meu fluxo do físico e rapidamente replicou ele para o digital, incluindo no início do processo a certificação digital para os clientes. E a certificação digital a gente passou a oferecer de forma gratuita, tá, no processo. A gente deu a certificação para os nossos clientes do ICP Brasil para que tivesse uma adesão, né, e os clientes quisessem fazer essa operação. E aí eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Troca para mim, por favor. Vocês conseguem ver nitidamente o quanto de economia que eu tive no processo. Eu tinha um processo físico que levava em torno de 45 a 60 dias, e eu passei por um processo que eu consegui economizar quase 40 dias. Isso porque o processo, ele começava já no digital, né, com a certificação do cliente, eu não tinha mais a necessidade de deslocar os processos, não tinha mais a necessidade de impressão, e com essa economia de tempo, o valor da certificação, ela passou a ser irrisória no processo, tá? Então, toda a tramitação que acontecia, né, todo aqueles papel, o perca, o transporte, deixou de existir, né, passou a ter toda a segurança, e aí o meu benefício foi que o cliente ficou muito contente, porque a gente agregou um grande valor para ele ao dar a certificação, eu conseguia o recurso e com esse prazo menor, dentro de 20 dias, então todo o processo acontecia com 20 dias, com 40 dias a menos eu já estava com recurso dentro de casa, e o cliente também recebia chaves. E então, assim, fora todos esses benefícios do processo, da emissão da certificação, da agilidade, da simplicidade, porque o meu cliente ele passou a poder fazer a assinatura do processo via mobile, via computador, ele podia estar numa viagem, ele podia estar no trabalho, sem precisar, né, se deslocar e com toda a segurança necessária. E o mais bacana disso foi porque a gente conseguiu fazer esse processo, né, esse projeto acontecer com uma parceira como a Valid, que conseguiu sustentar e trazer toda essa segurança que precisava o processo. Ok, parabéns pelo case. Eu fico um pouco com inveja, porque eu tive uma experiência de uma compra de um imóvel alguns anos atrás, e você não faz ideia de quantas vezes eu tive que ir para o cartório de registro só para tirar a certidão de ônus. Quantas vezes eu não tive que tirar a certidão de ônus, sendo que se o processo fosse eletrônico, lá de casa mesmo eu já retiraria, e se ele vencesse eu retiraria de novo, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades de processos eletrônicos, fazendo uso de certificação digital,
que dá segurança ao processo, agilidade, sem suporte físico, né? Então, é por isso que eu falo assim, eu vendo esse exemplo, falo assim, poxa, que inveja do processo que eu passei lá atrás, né? Porque eu tive que ir para o cartório, pagar estacionamento, perder tempo, aí a certidão vencia, aí eu tinha que ir de novo para o cartório, e tudo isso acontecendo, o tempo passando, e você não consegue, levam meses para você ter finalmente o seu imóvel registrado no cartório e está tudo regularizado. Deixa eu fazer do exemplo que eu vi, do caso de uso, eu tenho alguns questionamentos que eu gostaria de fazer contigo em relação, bom, tá ok, fez o registro. Esses documentos, eles precisam ser preservados. Não sei qual a temporalidade, enfim. Como é que vocês lidam com isso? Vocês tiveram essa preocupação ou isso ainda está em avaliação? Como é que é essa experiência? O documento, ele fica disponível durante 5 anos, tá? E depois só por solicitação. Então, o cliente, ele tem acesso à plataforma, né, desde o início, desde a certificação, ele acompanha também a experiência. Foi por isso que a gente gostou muito da RegDog, porque era possível controlar a expectativa do cliente e, ao final do processo, ele também tem acesso à guarda do documento, tá? Então, ele tem um link para poder retirar o documento durante esse período e após, só com a solicitação. Perfeito. E você comentou no estudo de caso sobre a experiência do usuário, né? Como é que foi a experiência do usuário? Porque ele estava, a maioria dos cidadãos, eles estão acostumados em tramitar papel, fazer contrato de compra, enfim, é tudo muito físico, tudo muito burocrático. E a solução foi fornecer o certificado, achei maravilhoso, gratuito para o comprador, né? Então, para ele não teve um ônus a mais com esse processo, e ele conseguiu fazer isso de forma remota. Como é que foi essa experiência? Provavelmente o comprador ele não estava acostumado a isso, então foi uma inovação para ele. Como é que foi essa experiência dele? Essa experiência foi muito bacana. Primeiro, quando a gente terminou essa entrega e eu rodei a pesquisa de satisfação e conversei com os clientes, o feedback foi satisfatório. A adesão de ter ganhado a certificação já foi um ponto positivo, né? E o mais bacana foi porque a gente também conversou com clientes que já tinham passado por um financiamento anterior, tipo, já estavam no seu segundo e conseguiram fazer esse paralelo. Então, eles viram, de fato, o ganho que eles tinham, porque o pior para o cliente, eu acho que é se deslocar, né? E quando eles perceberam a facilidade de eu estou aqui na minha casa, vou fazer isso agora. Tipo, cheguei do trabalho, vou fazer a assinatura do meu contrato. Ou vou ler com calma para realmente ver se todas as informações estão condizentes para que amanhã eu não tenha uma dúvida. Então, foram diversos benefícios que eles falavam para a gente que trouxe uma grande satisfação com o que a gente fez, né? Fora essa redução de tempo, porque no momento que a gente concluiu o processo dele, dentro de 20, 15 dias, eu já estava liberando as chaves para que ele pudesse iniciar suas reformas. Então, a expectativa dele foi além com esse processo. Que bacana. E como é que foi esse relacionamento com a certificadora? Vocês procuraram eles ou eles se procuraram? Então, é que a certificadora, ela está dentro do grupo da Valid, né? Então, a Valid tem a certificadora e a RegDog está dentro desse grupo. Então, eles já se conversam. Por isso que foi uma plataforma que me atendeu de início a fim, né? Porque a anterior, que não me trouxe uma boa experiência, ela não era certificadora. Então, ela não conseguia deixar o contrato ainda sendo nato digital ao enviar para os registradores. Perfeito. Uma outra coisa que me veio à mente, João Pereira, como é que eu poderia dizer? A aplicação, vocês desenvolveram uma aplicação.
como é que vocês focaram essa aplicação para que o usuário, o cliente, ele não fique em dúvida sobre o que ele deveria fazer naquele momento, assim, focado na experiência do usuário? Usuário. Essa foi a parte mais bacana também, porque eu acho que toda a informação, quando ela é antecipada, né, quando você antecipa a informação para o cliente, você controla a expectativa dele, tá? E o que a plataforma faz é exatamente isso. Então, ao iniciar um cadastro para que a gente faça certificação com o cliente, a gente já o informa que a certificadora vai entrar em contato com ele. E a partir daí a gente começa essas comunicações, do início da assinatura do contrato, depois do recolhimento dos tributos, do envio para os registradores e do contrato registrado com a matrícula lá já averbada e disponibilizada para ele no portal. Então, ele tem todo esse acompanhamento, ele tem antecipação, né, como ele tem um acompanhamento porque ele passa a ter acesso à plataforma também. Então, esse foi o jeito, né, a jornada criada pensando na experiência do comprador. Então, para ele é muito simples. Ele não vê o que a gente faz por trás, né? Porque por trás não tem hoje muito mais segredo. A gente faz o pedido da certificação, depois a gente faz o upload do contrato em PDF, acontece a assinatura com a certificação, acontece o anexo dos comprovantes de pagamentos para os registradores e depois a gente já tem o contrato registrado com guarda para ele. É muito simples. De fato, hoje é muito simples comparado ao que a gente fazia antes, comparado ao volume de papel que a gente tinha. Uma informação que o meu time me passou hoje, que hoje eu já não vejo mais, antes a gente gastava de 4 a 5 caixas de papel por mês. Hoje a gente gasta, se for 4 caixas de papel no ano, é muito. Tá, vocês chegaram a quantificar, em termos financeiros, quanto vocês conseguiram redução de custo financeiro em relação ao processo físico? Então, quantificar, eu não cheguei a fazer a conta, mas a gente consegue ver de cara que teve economia. Economia de papel. Antes eu tinha necessidade de ter serviços de motoboy para que eles pudessem ir ao cartório, fazer esses tipos de entrada no registro ou em prefeitura para emissão de guia, que já não tenho mais essa necessidade hoje. Reservas de salas de reunião para atendimento a cliente, ao público normal, que também não tem mais muita necessidade. E a questão do prazo, que, assim, 60 dias era o tempo que eu levava para ter o recurso em caixa, porque eu só recebo o valor do financiamento, né, quando o processo de fato está registrado, o banco recebe aquela matrícula e aí ele libera o valor para o vendedor. Eu passei a ter isso em 20 dias, né, então são praticamente 40 dias a menos. Então eu só tive ganho de fato com essa operação no digital. Tá legal. E alguma outra entidade procurou vocês para conhecer essa experiência dessa aplicação, fazer um benchmark, alguma coisa nesse sentido? Teve alguma procura? Sim. Assim, a gente conversou bastante com o mercado, divulgou a informação. Hoje, a ideia mesmo é que talvez a solução fique mais centrada com os bancos, tá? A gente tem o Bradesco que me trouxe a solução, eu utilizo com o Bradesco, utilizo para os meus financiamentos internos, e um grande outro parceiro que também me permitiu utilizar e pilotar com eles foi o Itaú. Então, assim, o acesso hoje, ele tá ficando maior, né? A gente está conseguindo aí abrir caminho e, de fato, que as pessoas entendam o que é esse processo. O que eu entendo, né, sobre o digital hoje é que ainda gera uma grande confusão do que é assinatura eletrônica, o que é assinatura digital, o porquê que tem que ter a validação, como que faz a verificação, isso ainda precisa ficar um pouquinho mais claro para quem está na ponta ali, fazendo esse processo, sabe, na mão, no operacional. Aí, então, assim, é uma mudança de chave, né? As pessoas vão mudar a mentalidade, quando elas começarem a entender o negócio, entender um pouco mais da tecnologia, elas vão ver que tem muito mais ganho. Perfeito, você tocou num ponto-chave, assim, essa maturidade do cidadão, das pessoas, das organizações, para entender os ganhos e
saber utilizar, né? Saber explorar os benefícios que a tecnologia, a certificação digital pode trazer. Eu tenho percebido, e a gente comentou no Certiforum do ano passado, teve um painel com o ETSI, que é o Organismo Normatizador Europeu, a respeito dessa dificuldade que as organizações têm de compreender e poder explorar, né, toda essa tecnologia, e a dificuldade que o cidadão tem em entender o uso da assinatura digital, o uso do certificado digital para se autenticar, a segurança, né, a presunção de equivalência da assinatura de próprio punho, que é dado pela medida provisória 2.200. Então, assim, eles, lá na Europa, eles também sinalizaram que estão preocupados em tentar elevar essa maturidade. Esse caso de uso é um exemplo de que, para as organizações, para o cidadão, que é factível, é simples, né? E que é preciso elevar essa maturidade para toda a sociedade. Para isso, foi feito, a partir daquele painel do ano passado, Certiforum 2021, veio uma sugestão deles de promover um vídeo em que orientava o cidadão, as organizações, um vídeo instrucional, né, para dizer, olha, as vantagens que o processo eletrônico traz, a segurança que ele possibilita, diante de uma pandemia, os processos sendo de forma remota, mantendo o distanciamento social. Então, assim, a pandemia trouxe essa situação, forçou, né, a sociedade a essa situação, né? Infelizmente veio de forma muito abrupta, como eu falei no painel passado, e aí talvez as organizações e o cidadão não estavam preparados para isso, né? Mas, pelo lado otimista, assim, força isso, né? Provoca uma necessidade de se adaptar rapidamente a isso, e acho que esses vídeos instrucionais, eles ajudariam muito, né, para as organizações, a sociedade, perceberem esses ganhos e começarem a agilizar os seus processos. Então, você falou assim, as pessoas não estão muito acostumadas com isso, então elas têm dificuldade na manipulação, né? Se daqui a alguns anos ela precisar rever esses documentos, ou houver algum questionamento, precisarem verificar essas assinaturas, que existem ferramentas, existe tecnologia para isso, e aí eu faço aquele link com que a gente começou no início a conversar, da preservação, né? Existem documentos, no seu caso, você falou 5 anos, mas pode ser que o certificado do usuário, daqui a 5 anos, já esteja expirado. E isso possa trazer alguma insegurança se não tiver um carimbo do tempo ou algum procedimento para a preservação disso, né? Então, eu tenho participado da Câmara Técnica Consultiva do CONARC, onde a gente está discutindo as regulamentações dos processos digitais, né, dos requisitos para os repositórios digitais confiáveis arquivísticos. Então, o foco deles é quais são os requisitos para que os documentos digitais com assinaturas digitais possam ser preservados ao longo do tempo, né? E isso não é uma questão Brasil, é uma questão local, isso é uma questão mundial. Se você for pesquisar, existem várias linhas de procedimentos de preservação, usando várias tecnologias, inclusive PKI, né, Infraestrutura de Chaves Públicas, que é o caso da ICP Brasil. Mas, assim, essa maturidade ainda não existe, essa preocupação não existe. Então, pode-se estar produzindo documentos digitais com assinaturas digitais e que esses documentos tenham que ser preservados ao longo de alguns anos, né? E aí eu não estou nem falando em permanente, que aí traz outras complexidades, mas que, se não tiverem os procedimentos adequados, isso pode trazer alguma dificuldade num questionamento ou uma necessidade de verificação. Então, assim, são questões que estão vindo à tona, algumas soluções ainda não se preocuparam com isso, né?
Não é o caso de vocês, porque vocês já têm bem definido os prazos de guarda e tudo mais. Mas vamos imaginar aqueles documentos que são de preservação intermediária ou permanente e que precisam ser guardados por longa data. E aí isso traz todo um contexto e um questionamento que talvez as empresas que estão desenvolvendo soluções ainda não estejam atentos a isso, né? Então, estou aproveitando o caso de uso que foi apresentado para fazer esse alerta, né, do que vem acontecendo, das preocupações que existem. O pessoal da Arquivística está bastante focado nisso, esse trabalho é para atender essa questão. E aí, talvez um direcionamento seria possibilitar esse regramento dos repositórios digitais arquivísticos e estimular oportunidade de negócio nessa linha, né, para prestar esse serviço que não é um conhecimento muito técnico e que não está, pelo menos é a percepção que eu vejo, o mercado não está com essa maturidade adequada para estar atendendo a todos os requisitos. Então, assim... Mas faz muito sentido o que você fala. Perfeito. Em relação à questão de ter uma definição quanto à guarda desse documento, ao prazo, né, e como guardá-lo. Isso. Então, eu aproveitei que você colocou esse caso e estou fazendo esse alerta, né, e dessa necessidade de ter esses vídeos instrucionais para que a sociedade, as organizações da fora possam conhecer, ver os casos de uso e estimulá-los a desenvolver essas soluções, que aí vai fomentar todo o mercado da certificação digital, vai facilitar para o cidadão transacionar remotamente, de forma ágil, com segurança, né, preservando as árvores, né, não utilizando papéis, reduzindo o custo, como vocês citaram aí. Quer dizer, todo mundo ganha com isso, né? Então, quando eu vejo alguma situação em que eu preciso me deslocar para fazer um procedimento, sendo que aquele processo poderia ser eletrônico, eu fico decepcionado porque, né, não pensaram nisso lá, naquela solução. E quando você se depara com várias situações dessa, aí mais ainda, porque são oportunidades que existem, não está se pegando. Uma das ideias desses casos de uso de sucesso é mostrar que é possível, é simples, né, é ágil, é fácil para o cidadão, é fácil para a organização, todo mundo ganha, reduz custo, dá segurança, né? Ou seja, todo mundo ganha com isso, mas você vê a oportunidade e não vê esse movimento. Então, estou aproveitando a situação para fazer esse alerta, né, para que as pessoas possam ver esse caso, isso vai ficar gravado, as pessoas possam acessar e se espelhar, né, nesse caso e promover novos processos. Ok? A gente já está quase com o tempo. Eu quero só agradecer a oportunidade de você estar aqui, agradecer a sua disponibilidade, João Pereira, e que vocês tenham outras implementações, outros casos de uso que possam trazer para nós nos outros certifóruns à frente. Ok? Boa tarde, obrigado. Agradeço o convite. Muito obrigado. Perfeito. Passo a palavra para a Juliana.